Olá, amigos, a paz do Senhor. Dando sequência ao tema Deus luta nossas lutas, hoje vou falar sobre o rei Josafá. Ele era um rei temente a Deus. Ele reinava sobre Judá e Benjamim, sobre as duas tribos do reino do sul. Ele era um homem que temia ao Senhor, ele era contra a idolatria e ele combateu os deuses dos pagãos. Inclusive quebrou os postes ídolos, destruiu todas as imagens que eram adoradas pelo povo idólatra e instituiu o louvor e a adoração ao Deus verdadeiro. E ele agradava ao povo, porque andava nos retos caminhos do Senhor. Ele recebia presentes de todo Judá. Todos queriam levar presentes para ele, e ele foi se enriquecendo e seu reino foi prosperando. Também na parte espiritual, ele enviou príncipes e levitas para ensinar a palavra. Eles levavam para as pessoas o livro da lei e ensinava como proceder para agradar a Deus, para louvar o Senhor. Também ele era um homem, ele era um grande empreendedor. Ele construiu fortalezas para sua segurança e do povo e também armazéns para garantir o sustento por bastante tempo. No capítulo 18, nós vamos ver um erro muito grande que esse rei incorreu. Ele fez aliança com Acabe. Acabe era o marido de Jezabel, um rei terrível que não temia Deus, pelo contrário, ele servia ao mal, aos Baalins. Os seus profetas eram profetas do mal. E Jezabel era uma mulher terrível, era aquela que perseguia para matar o profeta Elias. E ele resolveu fazer aliança com esse homem. E como foi esta aliança? Para manter os dois reinos, tanto o do norte, de Acabe, que era o rei, e do sul, em que ele dominava e que ele era o rei, ele deu em casamento o seu filho Jeorão para a filha desse homem terrível em casamento. E não foi uma aliança boa, porque Deus não permite que façamos aliança com ímpios, com pessoas que não são tementes ao Senhor. E ele incorreu nesse erro, que traria muitas tristezas e muitos aborrecimentos para si próprio e também para o seu reino, porque fez uma aliança de conveniência. Muitas vezes nós incorremos nesse erro quando aceitamos certos acordos, certas associações que vão contra a vontade de Deus. E o Senhor pesa a mão sobre nós quando isso fazemos, quando assim procedemos. Um dia, Josafá resolve, com uma grande comitiva, um grande número de pessoas, ir a Samaria, no Reino do Norte, visitar o sogro de seu filho, o terrível Acabe. E ele foi muito bem recebido. A festa foi muito grande. O rei Acabe mandou matar muitas ovelhas, muitos bois, fez uma festa de arromba. E esse homem, o Josafá, com todo o povo que estava com ele, deve ter ficado muito alegre, muito feliz. E a gente, quando está muito feliz ou muito triste, tem que se cuidar, porque às vezes tomamos certas medidas, certas atitudes que não são legais, que contrariam a Deus. Então, nós temos que sempre ponderar sobre nossas decisões. E nessa situação, para ele, foi difícil. O rei Acabe propôs que eles se juntassem numa guerra, os dois reis, para retomar Ramote de Gileade,
que é uma cidade de refúgio, uma cidade dos levitas, que o rei Sírio havia prometido devolver ao povo de Israel. E, na verdade, ele não devolveu. Então, o convite foi para que os dois reis se unissem com seus exércitos e atacassem e tomassem esta cidade. No momento, ele falou que sim, que iria. Depois, ele raciocinou um pouco e pediu que os profetas se pronunciassem. Baal manda chamar, Baal, ele vai ser ouvido através dos 400 profetas que respondiam por Baal, que era um deus pagão. E esses 400 profetas, eles se apresentaram e, quando perguntados, eles, como sempre, agradavam o monarca, agradavam o rei. Como a profecia deles era falsa, como também eram deuses falsos que eles serviam, eles disseram que ele deveria sim ir até esta cidade e tomar a cidade, porque eles seriam bem-sucedidos, ambos os reis. Mas o rei Josafá resolveu o seguinte, perguntou se não havia outro profeta, ao que Acabe respondeu: tem um profeta do Senhor que se chama Micaías, mas ele sempre fala coisas que me desagradam. Eu não gosto dele, ele sempre está falando contra mim e eu não gosto de ouvi-lo. Mas por insistência, ele mandou que fosse buscado Micaías. Mas quando Micaías vinha com uma comitiva, eles pediram que ele falasse como os profetas de Baal falaram, que falassem que o rei deveria ir para a guerra contra esta cidade. Então ele fez o que eles pediram, só que Acabe não se conformou com a resposta dele e disse: não minta para mim, eu quero saber a verdade, se eu devo ir e atacar Remote Gileade. Então ele falou a verdade, ele falou que ele não sairia vencedor daquela peleja e que se ele voltasse vivo, ele poderia dizer que ele não era o profeta do Senhor. Mas mesmo assim, eles não ouviram o profeta e foram para a guerra, os dois reis. O rei Acabe, ele pediu para o rei Josafá que ele fosse com suas roupas reais e que ele pessoalmente iria disfarçado. Quando os soldados do rei da Síria vieram para atacá-los, eles, logicamente, não viram Acabe, só viram Josafá e pensaram que era o rei de Israel. Na verdade, era o rei de Judá. E o rei da Síria havia dito o seguinte: não precisa atacar nem grande nem pequeno, eu quero que matem o rei de Israel. Quando Josafá viu que ia ser atacado, ele gritou, e o Senhor ouviu o seu grito, e esses homens desviaram-se e não atacaram. E aconteceu que o rei Acabe, ele estava disfarçado, mas um dos guerreiros, ele lançou uma flecha a esmo, e essa flecha tinha uma direção. Ela foi entre a armadura havia uma abertura e foi por ali que ela entrou e o rei morreu. O rei Acabe morreu. Quando Josafá voltou para o seu reino, para Judá, ele foi advertido pelo profeta Jeú, que ele não devia ter feito aquela aliança e que a mão de Deus iria pesar sobre ele e também sobre o seu reino. Agora vamos para o capítulo 20 de 2 Crônicas, que é a batalha propriamente dita, onde Deus luta as nossas lutas. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Deus permitiu. Antes o reino vivia em paz.
Ele tinha paz de todos os lados. Agora houve uma brecha e Deus permitiu que esse reino fosse atacado. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Na verdade, eles estavam próximos, eles estavam ao sul do Mar Morto, não distante, e eles estavam chegando, e era uma multidão, era muita gente, era um povo incontável. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Ele era um rei sábio e temente a Deus, porque muitas pessoas, quando estão com medo, elas se encolhem e não sabem o que fazer, mas Josafá sabia o que fazer. Ele se voltou para Deus, ele levantou um clamor, porque ele estava com medo. Nós não estamos livres do medo, temer nós tememos, mas temos que buscar aquele que nos livra dos conflitos, nos livra desse medo. Várias vezes na Bíblia, 365 vezes mais ou menos, existe a expressão não temas. O Senhor sabe que iremos temer por alguma situação ou condição, mas o Senhor nos aconselha a buscá-lo para que esse medo se dissipe, para que nós encontremos força nele. Então, todos se congregaram para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Então ele fez a coisa certa, ele fez a melhor das escolhas, foi até a casa de Deus e lá ele levantou um clamor e disse o seguinte: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na sua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Aqui ele está realçando, ele está falando do poder de Deus, como o braço de Deus é forte para sustentar todos que buscam por ele. E aqui ele lembra ao Senhor que só o Senhor pode salvá-lo, só o Senhor pode vencer por ele, porque ninguém há que resista ao poder, à força do Senhor. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Aqui ele fala das lutas que foram vencidas pelo povo de Deus, através do comando de Josué e outras lutas que eles enfrentaram para banir o povo nativo daquela terra, para que o povo de Deus pudesse habitar na terra prometida. Ele faz essa lembrança. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aqui ele fez um resumo daquela oração que Salomão fez na inauguração do templo, que queria dizer que em qualquer situação, qualquer que fosse o apuro, a perseguição, a peste, a fome, a espada, qualquer coisa que insurgisse contra o povo de Deus, era só clamar, buscar o Senhor no seu templo, que o Senhor ouviria dos céus e que defenderia o seu povo. Então ele está buscando lá em Salomão, porque Deus é o mesmo, ele não muda, e aquela mesma promessa vale para nós hoje, vale para gerações futuras, porque o Senhor, ele sempre acode, ele sempre socorre aqueles que o temem e buscam por ele.
Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Tanto os amonitas como os moabitas, como os povos do monte Seir, eles já habitavam lá quando o povo saiu do Egito e chegou na terra prometida. Só que Deus havia falado com Josué que poupasse esses povos que eram aparentados e que desviassem deles, que não os atacasse. E agora o rei está perguntando, eles vão pagar o bem com o mal? Então ele não está conformando com essa injustiça, como nós também não conformamos com a injustiça, porque a justiça é de Deus, Deus é a justiça. Então eles também não estavam conformando com o que estava acontecendo, porque a terra era uma herança dada por Deus ao povo de Israel, aos israelitas, e esse povo tinha sido poupado. Agora essas três nações, elas estavam insurgindo contra o povo de Deus, o povo de Israel. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a tão grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aqui há duas observações importantes. Primeiro, reconheceu o rei a sua fraqueza, que ele não tinha condições humanas e mesmo poder bélico para vencer tanta gente. Ele sozinho não conseguiria, só ele e esse povo. Mesmo ele tendo feito um exército de 1.160.000 pessoas, 3 reinos era muito para ele. Esse exército tão grande não seria suficiente. Então, ele não tinha forças em si e nem ao redor para resistir a esse povo. Aí, ele, numa situação de humilhação, de humildade, ele clamou ao Senhor. Nós também, nós temos que nos humilhar ao Senhor, porque ele nunca nos desamparará quando nós reconhecemos que em nós não temos forças suficientes para alguma situação de dificuldade. Outra coisa, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele sabia que se não tirarmos os olhos do Senhor, ele está sempre nos socorrendo. Aqui a gente lembra de Pedro quando quis andar sobre as águas, ir ao encontro do Senhor Jesus. Quando ele mantinha os olhos fixos no Senhor, ele conseguia ficar sobre as águas. Quando ele duvidava e olhava para baixo, que ele via as ondas, ele sentia medo e ele afundava. Então nós também não podemos tirar os nossos olhos do Senhor, estar sempre com foco no Senhor, no poder dele, porque ele é misericordioso e ele sempre está nos socorrendo em nossas dificuldades e nos nossos temores. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Realmente, o povo todo estava junto com o rei. Todos estavam unidos. E é muito importante que as famílias estejam unidas no mesmo propósito, lutando e batalhando pelos mesmos objetivos, porque a união realmente faz a força. E esse povo estava dando uma relativa segurança para o rei, no sentido de que eles estavam apoiando o rei para o que der e o que vier, e também juntos estavam honrando a Deus. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. O Espírito do Senhor, ele fala através de quem ele quer. Aqui, no caso, era um levita, mas o Senhor usou um levita como se fosse um profeta, porque nesse momento ele profetizou e disse o seguinte: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus.
aqui está o nosso tema. A peleja não é nossa, a peleja é de Deus. Por mais que pensemos que é muito grande o obstáculo, que a dificuldade é maior que nós, que o problema está superando tudo, nós temos que crer que o Senhor é maior que tudo e que as lutas, quando nós entregamos as nossas dificuldades nas mãos dele, a nossa impotência e insuficiência, o Senhor luta por nós. É o que está acontecendo aqui nessa história do livro de Crônicas. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Agora estava marcada a data e o lugar. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará a Judá e Jerusalém. Não temais, novamente, não temais, nem vos assusteis amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Quando o Senhor é conosco, quando o Senhor luta nossas lutas, batalha nossas batalhas, guerreia nossas guerras, Ele é suficiente para botar no chão qualquer que seja o nosso inimigo, independente de número, independente de poderio que eles pensam ter. O Senhor é maioral, o Senhor vence pelos seus filhos. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Josafá e o povo reconheceu que realmente o Senhor estava com eles. E eles tiveram agora um momento de adoração. Eles estavam se preparando para esse encontro. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz, sobremaneira. Então, eles dispuseram os levitas para louvar, para engrandecer o nome do Senhor. Realmente, esse povo com os levitas cantando louvores e com Deus garantindo a vitória, eles estavam numa situação de vantagem. Pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa expressão, a sua misericórdia dura para sempre, ela é repetida várias vezes, porque realmente o amor de Deus por nós é eterno, a misericórdia e a benignidade de Deus por nós é para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram-se uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Só a mão de Deus poderia fazer isso. 3 nações unidas, 3 nações juntas contra o povo de Judá e de Israel, em muito menor número, com muito menos poder. Só o Senhor podia fazer com que as 2 nações se voltassem contra os habitantes do Monte Seir e os destruíssem. E também que os 2, tanto os moabitas como os amonitas, eles também se degladiassem entre si e fossem destruídos. Do outro, eles olhando de cima, viram tantos defuntos, tanta gente morta, e também havia tantas riquezas. Vieram Josafá
e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, e objetos preciosos tomaram para si, mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. O rei de Judá, Josafá, ele já era muito poderoso em riquezas, e agora ele ficou muito mais, porque havia muitas riquezas. Foram 3 dias para carregar tudo que podiam carregar, e até mais do que podiam. E depois eles foram agradecer ao Senhor, porque esse espírito de gratidão é muito importante, porque às vezes o Senhor nos concede tantas graças, tantas coisas, e nós muitas vezes esquecemos rapidinho e não agradecemos. Ao 4º dia, se juntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor por isso. Chamaram aquele lugar Vale da Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá, à frente deles, tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Não há melhor jeito de vencer como vencer com o Senhor. E Israel e Judá teve paz em redor, porque as nações vizinhas passaram a temer o rei Josafá e toda aquela terra e todo aquele povo, porque sabia que quem guerreava com eles era Deus, era o Senhor. E quem pode resistir ao Senhor? Que Ele nos abençoe, nos ilumine e perdoe os nossos pecados. Amém. Que assim seja. Amém.